Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula nossa nessa quarentena, beleza? É com muita alegria, meus queridos, que nós vamos gravando aí mais uma aula. Muita atenção. Essa aula nossa, ela é uma aula que nós iremos estudar a origem da vida, beleza? Eu vou dar uma ideia sobre a origem do universo, simplificada. Vou falar sobre as teorias da origem da vida, beleza? E aí a gente vai ponderar aquilo que é cobrado nos vestibulares, ok? Muito bem, então vamos que vamos, né? Trabalhando bem aí para a gente poder fazer uma boa prova. Então vamos nessa. Vou começar a nossa brincadeira hoje aqui com vocês falando, né, sobre a teoria que fala sobre a origem do universo. Tudo bem? Bom, nós que estamos aí estudando, né? Existem várias hipóteses falando sobre a origem do universo. Então eu vou pegar essa aqui, que é a mais estudada, beleza? A mais cobrada nos vestibulares. Bacana? Que fala sobre a teoria da grande explosão, que foi proposta por esses dois cientistas, né? Georges Lemaitre e Georges Gamow. Então, esses dois personagens foram os dois personagens que desenvolveram a hipótese do Big Bang, que é a hipótese que nós vamos analisar aqui. Acredita-se que, segundo essa hipótese, o nosso universo ele tem aproximadamente 14 bilhões de anos. Então, você vai ver por aí de 12 até 15 bilhões de anos. Aí eu coloquei aqui 13,7, tudo bem? Mas de 12 até 15 bilhões de anos. E que tudo começou, segundo a teoria do Big Bang, a grande explosão, que aconteceu uma grande condensação de uma massa, popularizada como grande nebulosa. Essa grande massa sofreu uma retração. Essa retração aumentou a temperatura e a pressão. Esse aumento da pressão foi que gerou a grande explosão. Beleza? Muito bem. Acredita-se que essa grande explosão fez com que essa matéria densa se expandisse. A grande expansão. E com o passar do tempo, à medida que ela foi expandindo, ela foi resfriando. E o resfriamento dessa grande massa, chamada de nebulosa, foi se condensando, resfriando e foi dando origem, né? Foi dando origem ao universo, beleza? Foi dando origem aí ao universo. Foi dando origem, né, às galáxias, certinho? Aos sóis, aos planetas, beleza? E uma das nossas, a nossa galáxia, beleza? Chamada de Via Láctea, beleza? Muito bem, aqui mostrando uma fotografia do nosso telescópio Hubble, que está prestes, né, a ser descartado, beleza? Uma imagem que mostra uma jovem estrela se formando a partir de gases e vapor expandidos de uma nebulosa gigante. É muito interessante isso, né? Quem tem afinidade, facilidade, né? É muito legal você parar aí para dar uma analisada, tudo bem? Bom, aí eu coloquei aqui, só para embelezar a nossa aula, tá bacana? Aí mais algumas fotos, né, tiradas desse telescópio, ok? Que mostra, né, alguns fenômenos, a formação e desaparecimento, né, de estrelas, tá bom? E aqui, para que você entenda um pouco melhor, né, o que seriam essas nebulosas? Nebulosas são poeiras cósmicas em estado de agregação. Sempre a nebulosa, você vai ver que ela está no processo de agregação, junção. Ela vai se condensando. Essa poeira cósmica corresponde a elementos químicos que vão se aglutinando numa fase primária.
Ok? Muito bem, queridos. Aqui, numa visão mais interessante, o momento, né, da explosão do Big Bang, a gente coloca como marco zero, beleza? E aí a expansão do universo. No primeiro momento, quanto tempo levou? No segundo momento, inicia o resfriamento, ok? Num terceiro momento, a evolução estelar. No quarto momento, as primeiras galáxias. E no quinto momento, o universo moderno. Ok? Existe uma teoria que fala que nós ainda estamos em expansão. Ok? Existe uma teoria que fala que já iniciamos o processo de retração. Então, é interessante acreditar que o universo expandiu e ele vai retrair, vai voltar a ser como era antes. Mas isso, quando acontecer, vai ser mais 12 bilhões de anos. Não precisamos preocupar. Então, um processo de expansão e retração. Ou seja, um dia tudo isso volta a ser a origem lá, segundo a ciência. Beleza pura? Então não precisa preocupar, porque não vai ser agora que, né, isso vai retrair e chegar àquele ponto inicial ali. Tá bacana? Muito bem. Aí a nossa Via Láctea, né? Bonita a nossa galáxia, essa que nós habitamos. Olha lá, existem cerca de 100 bilhões de estrelas. Ok? Beleza? E é interessante que à medida que a tecnologia amplia, essa quantidade ela vai ampliando, ela vai aumentando. Beleza? Então já existem fotos recentes falando que são mais de 200 bilhões de estrelas. Tá vendo? Então, à medida que vai melhorando a tecnologia, a percepção dos equipamentos capta melhor e mais informações. Ok? Muito bem. Aí, a origem do nosso sistema solar. Então, aquela nebulosa que nós vimos, após a explosão, formou a nossa Via Láctea. E lá naquela Via Láctea nossa, uma das maiores estrelas, né, está aí o nosso Sol. Então, veja, aquela poeira em expansão foi condensando. Uma massa maior foi condensando. Essa massa maior formou o nosso sistema solar. Beleza? Então, o nosso sistema solar foi uma condensação dessa massa em expansão. Tá bom? Aí, ó, o nosso sistema solar se formou a partir das nuvens de gás e vapor remanescentes da formação do Sol, cerca de 5 a 6 bilhões de anos atrás. Ok? Massa, né? Muito bem. Então, veja, o universo 13,7, de 12 a 15 bilhões. Mas o nosso sistema solar, de 5 a 6 bilhões. Viu o tempo aí, né? Ok. Agora veja. Ó, um grande número de fragmentos de matéria mais densa começaram a formar o sistema solar. Esses blocos de matéria originaram os planetas e os outros corpos celestes. Então, aqui você está vendo o nosso Sol. Agora, essa massa em volta aqui, ó, ela foi condensando, e aí, tá vendo? Ó? E vai formando aqui os nossos planetas. Beleza? Os planetas do nosso sistema solar. Tudo bem? Interessante a condensação, hein? Bom, aí é só um vídeo aqui que eu não consegui liberar para vocês. Aí vem agora o processo de formação da Terra. Então, naquela nuvem em volta do Sol, a condensação de uma daquelas vai originar a Terra. A Terra ela é datada de mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Mais ou menos. Tudo bem? No início, a Terra era uma massa incandescente, mais de 1000 graus Celsius, ok? Muito bem. Então aí, meus queridos, olha só o processo.
Aí, ó, aqui a imagenzinha, né, não ficou muito legal. Eu vou passando aqui como é que era a Terra antigamente, ó. Então, intensas tempestades, chuvas, quedas de meteoros, era um ambiente extremamente rústico e drástico, impossível a vida na Terra nesse período. Tudo bem? Nessa época, acredita-se que as chuvas eram constantes, as descargas elétricas intensas, quedas de meteoros, descargas e os elementos químicos que já existiam, Então, acredita alguns cientistas que nessa época existia o metano, o vapor d'água, não existia água líquida, porque a Terra era muito quente. Beleza? Não existia água líquida. Muito bem. Esses elementos, né, amônia, vapor d'água, metano, hidrogênio, foram recebendo descargas elétricas ao longo de mais ou menos 600 milhões de anos. Foi o tempo que a Terra levou para resfriar. Por que nós sabemos que ela levou 600 milhões de anos? Porque existem rochas datadas de 3,9 bilhões de anos, aproximadamente. Então, se já existiam rochas, então é porque ela já estava solidificada. Então, já tinha resfriado. E se o planeta resfria, então a água que antes era vaporosa, agora ela começa a o quê? Ela começa a originar os primeiros oceanos, os primeiros rios. Tá vendo? Então eu destaquei aqui para vocês, ó, condições da Terra primitiva. Aqui já fica atento, o vestibular já começa a cobrar aqui, ó. Ó, início turbulento, altíssimas temperaturas, rochas fundidas no interior e na superfície, contínuo bombardeio por asteroides, não tinha proteção, colisões e agregações de mais matéria, era uma instabilidade não só na Terra, mas na Via Láctea, no sistema solar, ok? Aí, ó, a maior parte da água e do elemento carbono presentes na Terra, hoje chegou aqui a bordo de asteroides, que se incorporaram à Terra em formação. Então, acredita aí, né, o carbono, as moléculas de água, né, viajaram aí e chegaram na nossa Terra. Muito bem. E aí você vai vendo, ó, intensa atividade vulcânica, muito magma, né, muita lava, certinho? Tudo isso fazia com que a Terra realmente se transformasse em algo inoportuno à vida. Só que os ciclos repetitivos de evaporação, evapora, chuva, durante 600 milhões de anos, começaram a fazer a Terra ficar mais equilibrada. E aí começa aí, ó, surgir o quê? Surgir aí a água líquida. Gradualmente, resfriamento da crosta, surge a água líquida, né? E começa a se acumular nas áreas mais baixas, as áreas alagadas, precursoras dos oceanos e matriz da vida. Acredita-se que a vida vai surgir nessa água, porque na Terra era impossível. A temperatura na Terra era impossível de se formar a vida na crosta, na parte seca. Por quê? Por causa das descargas elétricas, por causa dos raios solares. Não existia camada de ozônio. Então, 100% dos raios ultravioletas desciam na Terra. Então, o único lugar de ser mais ou menos tranquilo seria dentro dessas águas. Beleza? Aí, ó. Então, começa aí a matriz da vida, né? E aí, meus queridos, presta atenção. Aqui, ó, os primeiros vestígios da vida. Aí eu vou pegando aqui algumas partes de alguns autores e vou colocando para a gente discutir, tá bom? Ó, os primeiros vestígios de vida na Terra. Em rochas fósseis.
Os estromatólitos, que eu vou te mostrar o que é isso, são formados por atividades de micro-organismos em ambientes aquáticos. Essas estruturas são datadas de 2,7 bilhões de anos. Tudo bem? Então, olha, quem é que produziu os estromatólitos? Eles foram produzidos por bactérias. Então, se essa estrutura rochosa, ela tem 2,7 bilhões de anos, e ela foi produzida por bactérias, então já existia bactérias antes disso aí, ó. Ok? Então, acredita-se que a vida tenha surgido muito antes, por volta de 3,5 bilhões de anos. Acredita-se. Vai juntando aí, hein? Muito bem. Aí, eu estou mostrando aí as estruturas, os estromatólitos, encontrados aí, em alguns lagos, como aqui na Austrália Ocidental, tá vendo aí, estruturas, né, rochosas, produzidas por bactérias. Tudo bem? Bonito, né, a história do nosso planeta. Aí o seguinte, para a gente entender algumas coisas. Eu vou fazer uma análise de algumas teorias e vou me ater àquelas que eu achar que são as mais importantes para os vestibulares. Beleza? A primeira hipótese é a hipótese do Gênese, o criacionismo. O criacionismo, a vida teria sido criada por uma força suprema, por Deus, ou ser superior. Beleza? A criação divina. Muito bem. A criação divina, ela foi defendida por muitos filósofos, como, por exemplo, Platão. Platão falou que Deus criou o arquétipo. O arquétipo é o perfeito. Então, não precisa evoluir, tudo já está o quê? Criado perfeito. A imagem e a semelhança de Deus, perfeito. Muito bem, então, a partir dessa tese de Platão, surgiu o criacionismo fixismo. Você vai muito ouvir algumas questões de vestibulares falar do criacionismo fixismo. O que diz o criacionismo fixismo? Que o ser supremo criou e não modifica. Os seres são fixos ao longo do tempo. Tudo bem? Beleza. A segunda teoria, que é discutida até hoje, é a panspermia cósmica. Segundo a panspermia, a vida na Terra teria se originado a partir de meteoros. Meteoros caiu na Terra trazendo substâncias, trazendo esporos, substâncias precursoras da vida, ou mesmo até seres vivos. Tudo bem? É uma teoria que recebe críticas, beleza? Por quê? Porque o meteoro, quando entra na Terra, ele é superaquecido, mataria a vida neles. Tá vendo? Muito bem. Porém, já foi encontrado meteoros com aminoácidos, já foram encontrados meteoros com esporos de bactérias. Quer dizer, então, esses elementos conseguiram superar a queda e o superaquecimento. Porque eles não estavam expostos na rocha, eles estavam em fendas mais profundas. Então, o superaquecimento e a queda na água não os destruíram. Por isso que essa hipótese ainda é discutida, ok? E a terceira, é a que a gente mais discute, é a mais aceita, é a evolução gradual química, ou evolução de sistemas químicos. É a terceira. Muito bem. Segundo essa hipótese, a vida teria surgido na Terra de forma espontânea, pela combinação química casual entre substâncias inorgânicas, que teriam formado matérias cada vez mais complexas. Como, por exemplo, aminoácidos, açúcares, bases nitrogenadas, ácidos graxos, até culminar no evento da vida. Beleza? Muito bem. Chama evolução gradual química. Vamos nessa. Bom, presta atenção.
existem duas perguntas que eu quero abordar e eu vou explicar no decorrer da minha aula. Tudo bem? Primeira pergunta. Como que surgem as vidas? Hoje nós sabemos que as vidas, elas surgem da reprodução. O animal copula, fecunda a fêmea, e aí forma o zigoto, que dá origem ao embrião, que dá origem ao indivíduo que nasce. Então a vida vem da reprodução. Nós sabemos hoje. Mas lá atrás, ninguém tinha essa ideia. Muito bem. Então, a primeira pergunta, como que surgia as vidas? Como que surgia as vidas? Bom, duas teorias brigavam para explicar. Uma teoria era a teoria da abiogênese, ou geração espontânea. Essa teoria dizia que a vida surgia da matéria podre. Poderia surgir da matéria podre. Poderia surgir. Muito bem. Então, por exemplo, uma lama podre poderia originar moscas. Viu aí? Teve um cientista que me deu a receita de produzir ratos. Van Helmont. Se você pegar uma camisa suja e colocar germe de trigo e colocar num canto escuro de uma sala, 21 dias ela vai produzir ratos. Geração espontânea. A vida surge espontaneamente da matéria bruta. É uma teoria. Muito bem. Vamos analisar essa briga aqui, galera. Vamos lá. A geração espontânea, olha quem defendeu essa teoria. Você vai falar assim, é loucura, hein? Olha quem? Aristóteles. Elaborou uma dessas teorias, cuja aceitação se manteve durante séculos, com a ajuda da Igreja Católica, que a adotou. Essa teoria considerava que a vida era o resultado da ação de um princípio ativo sobre a matéria inanimada, a qual se tornava então animada. Olha bem. Olha bem, ó, desse modo não haveria intervenção sobrenatural no surgimento dos organismos vivos, apenas um fenômeno natural, a geração espontânea. Olha bem a hipótese de Aristóteles. Ele partiu de um princípio filosófico. Tudo bem? Agora olha para mim. Olha para mim. Essa hipótese aí, ela perdurou por mais de 2000 anos. Olha lá, foi proposta há mais de 2000 anos e era baseada em um princípio vital, possivelmente uma força sobrenatural que gerava a vida. Na verdade, é o seguinte, o Aristóteles acreditava que isso era uma força natural, beleza? Mais tarde, essa força natural de Aristóteles passou a ser considerada uma força sobrenatural. Muito bem, olha bem. Olha bem. Nesse momento, meus amigos, nesse momento, virou bagunça. Como assim, Ed? Olha lá, as ideias perduraram até a era moderna, pois Van Helmont, olha lá, o bioquímico, ainda considerava que os cheiros dos pântanos geravam rãs e que roupas sujas geravam ratos adultos e completamente formados. Então, olha o tanto que o trem era absurdo. Mas veja bem, aqui você tinha hipóteses que não eram testadas de forma criteriosa, ok? Muito bem. Muitos pensadores acreditavam mesmo, principalmente na formação de moscas, ok? Muito bem. Só que aí o que acontece? Logo essas hipóteses começam a ser questionadas. Aí o experimento de Van Helmont, né? Só que ele não foi criterioso, como produzir ratos, aí eu estou deixando aí para você olhar com carinho, né?
E aí, presta atenção, essa hipótese, essa geração espontânea, começa a ser questionada. No século XVII, começa a ser aplicados os métodos científicos. Francisco Redi, naturalista e poeta, pôs em xeque as ideias de Aristóteles. Olha o que ele fez. Ele pegou 3 frascos. Olha bem. Um frasco, ele botou carne, peixe, e deixou o vidro aberto. O outro, ele colocou uma rolha, e o outro, ele colocou uma folha de gaze. Olha bem. Em uma aberta, ele sabia que as larvas eram ovos deixados por moscas e que eclodiam e originavam larvas. Então, lá, o frasco aberto, as moscas passeavam livremente. Um ele lacrou e o outro ele colocou com gaze. Muito bem, ó. Nesses 2 frascos aqui, ó, não constataram larvas. Consequentemente, ele põe em xeque a geração espontânea. Aí ele fala, galera, tá vendo essas larvas aqui, ó? Por que não tem aqui e nem aqui? Porque as moscas não entraram. Essas larvas são filhotes dos insetos. Portanto, um inseto surge de outro inseto. Surge pela primeira vez a teoria chamada de biogênese. Bio, vida, gênese, origem. Uma vida é originada por outra vida. Muito bem. Só que esse experimento de Francisco Redi foi desenvolvido no século XVII. Nesse período foi o momento em que estava desenvolvendo o microscópio. Beleza? Aí olha o que vai acontecer. Olha lá. A descoberta dos microscópios, olha bem, as descobertas do microscópio, que foi analisado e desenvolvido por Anton van Leeuwenhoek. Esse cara, polindo lentes, ele conseguiu melhorar o microscópio. Aí o que ele viu? Olha o tanto que é interessante. Aí ele pegou esse vidro aqui, ó. Olha lá. Olha a briga bonita, galera. Vamos aqui com calma. Vem cá. Ele pegou esse vidro aqui, ó. Ele veio aqui nos 2 vidros fechados do Francisco Redi e falou assim, peraí, vamos fazer uma análise aqui, ó. Só um tempo depois. Ele olhou aqui, pô, então aqui não tem vida. Aí ele pegou o microscópio e olhou aqui, ó. E o que ele viu? Ele viu que nessa carne tinha vida, sim. Tinha vida microscópica. Tinha os micróbios. Então, olha, quem vai descobrir os micróbios? Van Leeuwenhoek. Nesse momento, a teoria da geração espontânea, que já estava meio quase morta, voltou ativa novamente. O que a geração espontânea falou? Tem vida que vem de outra vida, mas tem vida que é criada espontaneamente. Então, continua existindo vida espontânea. Olha que beleza, hein? A briga reacende de novo. Tudo bem até aí? Beleza? Aí, meus queridos, a briga vai aumentar. Olha lá, a briga vai aumentar. Bom, nesse momento aí, aparece um cientista não muito renomado e faz um experimento em que ele pega alguns frascos e colocam fragmentos de carne, ele vai fazer uma sopa. Ele ferve a sopa e depois ele lacra e não surge nada nessa sopa. Então ele mostra que, na verdade, os micróbios estavam ali naquela carne porque eles teriam vindo do ar. Teriam vindo do ar. Se você ferver, mata os micróbios que já estão e você fechar, não vão surgir micróbios. Esse cientista falou isso. E aí o que acontece? Olha lá.
aí aparece John Nediran. Esse cara aqui, John Nediran, tá aqui, ó. Ele era um defensor da geração espontânea, da abiogênese. Ele falou assim, olha, eu vou provar de uma vez por todas que existe a geração espontânea. Muito bem. Então, John Nediran vai fazer um experimento que vai ser questionado por esse padre aqui, ó, Lázaro Spallanzani. John Nediran vai fazer esse experimento aqui, ó. Olha lá. Olha o que ele faz. Ele pega uma sopa, coloca para ferver aqui. Beleza? Muito bem. Aí presta atenção, ó. Depois que ferveu, tá vendo que está aberto? Aí ele vem e coloca uma tampa. Aí ele fala que logo em seguida surgiu larvas. Então ele está dizendo, ó, que as larvas são frutos de uma geração espontânea. Então existem vidas surgindo espontaneamente. Aí o padre aqui, ó, o Lázaro Spallanzani, vai falar, não é possível, vamos fazer o experimento igual. Aí ele fez o mesmo experimento. Só que ele fez o quê? Olha o que ele fez, ó. Olha lá. Olha o que ele fez. Ele pegou o experimento, ferveu a sopa lacrada. Muito bem, ó. Usou nas suas experiências 16 frascos. Muito bem, ó. Então ele ferveu hermeticamente. Fechado. Depois que resfriou, tá vendo aqui, ó? Não formou larvas. Aqui o experimento com o frasco aberto e aqui o experimento com o frasco fechado. Beleza? Muito bem. Então, segundo o Spallanzani, a vida que surgiu aqui, ó, ela veio do ar contaminado. Veio do ar contaminado. Beleza? Só que aí, queridos, isso aqui vai criar uma polêmica. Qual é a polêmica? Bom, John Nediran, ele vai questionar. Ele questiona o seguinte. O ar contém o ativador da vida. Se você lacrou, não tem como o princípio vital entrar. Aí não tem como formar vida. Então, para os defensores da biogênese, o ar contaminado contamina. Para os defensores da abiogênese, o ar tem o princípio ativo, que sem ele não tem vida. Então, Spallanzani, segundo John Nediran, cometeu 2 erros. Primeiro, alterou o ar da sopa, porque ferveu ela lacrada. Segundo, ele ferveu demais. Aí ele destruiu a força vital. Muito bem. Queridos, nesse momento, a comunidade científica, ela ficou no impasse. Então, a comunidade científica parisiense resolveu premiar um cientista que resolvesse essa teoria. Existe geração espontânea ou não existe? Muito bem. Aí olha o que acontece. Aí surge o francês Louis Pasteur. Ele fez 2 experimentos. Primeiro, Louis Pasteur pensou o seguinte: primeiro, não pode ferver a sopa fechada, senão altera o ar. Muito bem, tem que ferver aberta. Então, Louis Pasteur já sabia que o ar poderia realmente contaminar a sopa. Ele pegou vários frascos de sopa límpidos, esterilizados, e foi para as regiões andinas, nas altitudes. Como nas altitudes o ar é mais puro, ele abriu os frascos de sopa lá nos Andes e só um frasco contaminou, porque lá o ar é puro.
Então, ele trouxe para a reunião científica e mostrou para todos os cientistas que o que contaminava a sopa era o ar contaminado. Nesse ar existiam os germes. Só que isso não foi suficiente. Eles pediram uma nova comprovação. Então, olha lá. Aí Pasteur desenvolveu o quê? O experimento que ficou conhecido como pescoço de cisne. Ele pegou o frasco e aqueceu e fez um bico. Beleza aí, ó? Aí ele ferveu prolongadamente a sopa. Muito bem. Quando ele fervia, o vapor quente saía aqui, ó. Então, no bico, ficou cheio de vapor d'água. Olha o que acontece. Como ele ferveu aberto, né? A hora que esfriou, o ar contaminado entrou. Só que o ar que se movimenta no pescoço do cisne, a impureza ficava retida na parede, que estava molhada. Então, quem chegava na sopa era só o ar puro. Então, a sopa não foi contaminada. Então, com esse experimento, Pasteur mostrou que se ele quebrasse o pescoço de cisne, novamente cresceriam os micróbios. E assim ele o fez. Então, de uma vez por todas, Pasteur pôs um ponto final e desenvolveu a teoria da biogênese. Então, ninguém nasce espontaneamente. Todo ser vivo vem de outro ser vivo, pré-existente. Beleza, queridos? Muito bem. Pasteur, mais tarde, desenvolveu o método de pasteurização, beleza? Que nós conhecemos no leite, né? Pasteurizado, aquece e resfria. Você mata a maioria das bactérias e fica preservado o alimento, ok? Uma curiosidade, já que você está aqui comigo, preste atenção. Nesse momento aqui dessa discussão entre Spallanzani e Nedra, nesse momento aqui, ó, os experimentos de Spallanzani, nesse período aqui, ó, o empresário muito inteligente, vendo o experimento de Spallanzani, desenvolveu os enlatados. Os enlatados surgiram nessa época aqui, ó, com o experimento de Spallanzani, viu? Massa, né? Você vê que a ciência foi se desenvolvendo. Aí surgiu o leite pasteurizado, tá vendo que coisa massa? Aqui, ó, nesse momento aqui, com esse experimento, olha o tanto que é bom aqui, ó. Nessa época aqui, ó, quando você fazia uma cirurgia, a maioria das pessoas morriam pelas infecções hospitalares. O médico cortava alguém com bisturi aqui, ó, o mesmo bisturi, ele cortava outra pessoa. Não tinha os métodos de higienização, de esterilização, porque ninguém entendia que o ar era contaminado. Só a partir daqui, ó, é que vai revolucionar as cirurgias. Aí passa a morrer menos pessoas nas cirurgias, porque os médicos passam a ter mais cautela. Viu tanto que a ciência vem trazendo aí benefícios para nós? Ok? Beleza? Aí a teoria da biogênese, né? Agora, né? Aí, ó, todo ser vivo vem de outro pré-existente. Viu que lindo aí, ó? Todo mundo aí com a sua cara metade, né? Olha aí, que lindo. Olha aí, meu Deus. É lindo. Muito bem, queridos. Agora vem a minha primeira pergunta. Eu respondi. Então, uma vida surge de outra. Uma vida surge de outra, através da reprodução. Beleza? Muito bem. Agora vem a segunda pergunta. E como que surgiu a primeira vida? Ou as primeiras? Uma vida surge de outra vida. Mas e a primeira? Ou as primeiras? E as primeiras? Tudo bem? Bom, então agora nós vamos falar sobre a origem dessa primeira vida, que a gente chama de origem pré-biótica dos compostos orgânicos. Aí eu vou retomar aqui, ó. Presta atenção. Aqui a hipótese, né, que
da panspermia cósmica. Substâncias precursoras da vida teriam vindo do espaço a bordo de asteroides e cometas. Ok? Aí, ó, a combinação química de substâncias inorgânicas gasosas presentes na atmosfera da Terra primitiva poderia ter originado moléculas orgânicas. Hipótese, viu, gente? Muito bem. Agora aqui, ó, essa hipótese aqui, eu vou mostrar ela devagarzinho para vocês, ó. Essa hipótese aqui, né, que a vida veio desses compostos simples, né? Quais eram os compostos simples? Acreditava que os compostos eram esses, ó, metano, CH4, amônia, NH3, gás hidrogênio, H2 e vapor d'água, H2O vapor. Esses elementos receberam descargas elétricas. Olha bem, esse cientista aqui, em 1953, Stanley Miller, ele era um aluno de química, aluno do químico Harold Urey. Olha bem, hein? Esse cientista aqui, Stanley Miller, teve uma ideia. Ele construiu um simulador que recriava as condições primitivas da Terra. Olha bem. Olha bem. Quem era o cara que trouxe essa hipótese? Era o russo, conhecido como, olha lá, conhecido como Alexander Oparin. Oparin falava que a Terra primitiva, ela era formada desses gases, metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. Olha que massa, hein? Então, Stanley Miller e Urey foi fazer um experimento para comprovar. Olha o experimento deles aí, ó. Olha lá. Vou mostrar aqui o experimento deles. Ó, o bioquímico Stanley Miller tentou reproduzir em laboratório algumas das condições previstas pelo russo Oparin para a atmosfera da Terra primitiva. Então, segundo Oparin, aí, ó, gás hidrogênio, vapor d'água, amônia e metano. Eram os gases da atmosfera. Beleza. Então, vamos lá. Olha o experimento de Oparin. De Stanley Miller, desculpa, tá? Aqui nós temos o experimento de Stanley Miller. Olha aqui, para você enxergar. Eu vou mostrar aqui para vocês e vou fazer uma correção, tá bom? Eu vou fazer só uma correçãozinha aqui, que o menino colocou um termo errado aqui. Eu mandei ele colocar no lugar, ele colocou em outro, mas eu vou corrigir aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar minha caneta. Cadê minha caneta? Minha canetinha. Cadê minha canetinha? É isso. Então, presta atenção aqui agora, ó. Esse experimento aqui, ele foi o experimento montado pelo Stanley Miller, né, e pelo Urey. Então, olha que massa. Aqui não é o oceano, tá bom? Aqui é a Terra. Já caiu questões no vestibulares, pedindo para você identificar onde que é o oceano, e aonde que é a Terra, e aonde que é a atmosfera. Então, vamos lá. Aqui é a Terra. Tudo bem? Olha a Terra aqui, ó. Beleza? Aqui o oceano. O oceano é aqui, ó. Olha aqui, ó. A depressão. Tá vendo aqui a depressão? Isso aqui a gente chama de sistema U. Sistema U. Esse sistema U, tá vendo? É a região onde tem a depressão, ó, da água, né? Ela vai ficar nas regiões mais baixas, ok? Agora presta atenção. Stanley Miller colocou aqui na Terra primitiva os gases. Aqui os gases, ó, amônia, vapor da água, metano e hidrogênio, ok? Aí presta atenção, ó, os gases subiram, foi para a atmosfera. Por quê? Porque aqui está muito quente, ó, mais de 1000 graus Celsius. Aí olha para cá, chegou na atmosfera, descargas elétricas. Aí presta atenção, ó, descargas elétricas ocorrem aonde? Nos relâmpagos, nos raios, tudo bem? Muito bem. Então, ó,
Ó, aí os gases são superaquecidos. Aí começa a chuva. Aqui eles serão o quê? Resfriados, é o condensador. Ó. Aí caiu a chuva. E para onde que a chuva vai? Para onde é mais o quê? Rebaixada. Aqui os oceanos aqui, ó. Aqui são os oceanos, ó. Tá vendo? Aí os gases que vêm para cá de novo e novamente, ó. Então é um ciclo. É um ciclo. Isso aqui ele fez por vários dias. Vários dias. À medida que foram ocorrendo reações químicas, aí, ó, os elementos foram reagindo. Aí, como ocorria reações químicas, aí as moléculas simples foram formando moléculas mais complexas e começaram a ficar aqui, ó, presas aqui embaixo nos oceanos, ó, aminoácidos, tá vendo? Foi formando aqui aminoácidos aqui embaixo, ó, nesse sistema. Tá vendo? Então, veja bem, ó, a hipótese de Alexander Oparin é que os aminoácidos foram formando nos oceanos. Beleza? Eles caíam nas terras e eram arrastadas pelas chuvas para os oceanos. Então, os oceanos passaram a se converter nos mares ricos em substâncias nutritivas. Por isso que os oceanos foram chamados de quê? Oceanos de sopa primordial, porque eram ricos em nutrientes, aminoácidos, carboidratos, lipídios. Foram as primeiras substâncias orgânicas formadas a partir das substâncias inorgânicas, graças a essas descargas. Mas o experimento de Stanley Miller conseguiu produzir o quê? Aminoácidos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O experimento de Stanley Miller não produziu proteínas. Produziu o quê? Aminoácidos. Aqui, ó. Olha lá. Análise do líquido acumulado lá naquele ponto lá que eu falei para vocês, no sistema U. Tudo bem? Que representava os oceanos. Ó. Diversos tipos de aminoácidos, ácidos graxos simples, ureia. E na fase gasosa foram detectados CO2, CO, nitrogênio. Tá vendo? Tudo graças às descargas elétricas. Tudo bem? Para você ver que tudo indica que realmente pode ter acontecido. Então, tenha atenção. Por exemplo, eu vi uma questãozinha no vestibular dizendo assim, ó, segundo o experimento de Stanley Miller, a vida na Terra surgiu assim. Falso. O experimento de Stanley Miller não comprovou isso. O experimento de Stanley Miller fala que é possível que a vida tenha surgido assim, porque ele produziu aminoácidos, ácidos graxos e ureia. Tudo isso acredita-se que foi originado no início da vida nos oceanos. Ok? Beleza? Vamos dar mais um passinho? Bom, aí a pergunta é, Edinho, tudo bem, formou aminoácidos, formou ácidos graxos, mas e daí? Como que esses ingredientes aí originou a vida? Bom, primeira coisa, gente, aminoácidos, olha lá, aminoácidos, ácidos graxos, né? Vamos lá na água, lá, aminoácidos, ácidos graxos, olha lá. Para poder explicar isso melhor, para poder mostrar isso de forma mais tranquila para vocês, eu vou pegar aqui, ó, existe uma teoria chamada de teoria da evolução gradual química, certinho? Ou também chamada de teoria da evolução molecular. Primeiramente, ela foi proposta pelo biólogo inglês Thomas Howley, só que o nome dele quase não aparece. Nos vestibulares, normalmente vão destacar esses dois cientistas aí, ó, a partir de 1920, ó, por John Haldane e Alexander Oparin. O nome mais popular é o de Alexander Oparin e Haldane, ok? O Oparin aparece primeiro, tá? Muito bem, então preste atenção. O que esses dois cientistas, né, fizeram aí de análise? Vamos lá.
Bom, o russo, né, Oparin, foi o primeiro a reunir dados que lhe permitiram, em 36, a propor a hipótese de surgimento da vida por evolução espontânea das moléculas existentes na Terra primitiva. Então, ele foi o primeiro. A ideia dele é que esses elementos básicos, que nós destacamos, né, quais são os elementos básicos? Metano, CH4. Amônia, NH3. Vapor d'água, H2O vapor. E hidrogênio, H2. Na visão de Oparin, esses 4 elementos receberam descargas elétricas e foram reagindo, formaram os aminoácidos e depois eu vou falar o que vem depois, tá bom? Então vamos mais. Aí, olha aí agora, ó. Os aminoácidos foram estimulados pela alta temperatura da água e surgiram aqui, pela influência da temperatura, as ligações peptídicas, aminoácidos se ligando com aminoácidos. Essa ligação de aminoácidos com aminoácidos originaram as proteínas. Olha aí, ó, aglomerados de proteínas surgindo. Aglomerados de proteínas. Esses aglomerados de proteínas foram se fundindo com moléculas de água. Tá vendo aqui, ó? Uma película de água e dentro da película de água, proteínas. Essa película de água envolvendo proteínas passaram a receber o nome de coacervados ou coacervatos. Beleza? Acredita-se que os coacervados são as primeiras moléculas, os primeiros princípios de seres vivos. Acredita-se que os coacervados foram os princípios dos seres vivos. Beleza? Acredita que essa aglomeração aqui, ó, de proteínas pode ter espontaneamente, certinho? Aglomerado aqui, material genético. Existe uma tese, um dogma da biologia que diz que a vida vai surgindo de forma simples e vai se tornando gradualmente mais complexa. Muito bem, ó, a vida surge de forma simples e gradualmente vai se tornando mais complexa. Muito bem, olha que massa. Então aí gerou uma dúvida. Qual foi o material genético que surgiu primeiro? Bom, o material genético mais simples é o RNA. O mais complexo é o DNA. Quem controla a vida é o DNA. Muito bem. Nessa época aí, criou-se um impasse. Por quê? Porque quem controla a vida é o DNA. Então, foi o DNA que surgiu. Mas o DNA é o complexo. Se o DNA veio primeiro, ele quebrou o dogma da biologia. E na década de 80 foi que os cientistas descobriram que existem alguns RNAs que têm função catalítica, função enzimática. Então veja, por que o DNA controla a vida? Porque ele tem função enzimática também, catalítica. Então nesse momento, tá vendo? Nesse momento, na década de 80, os cientistas descobriram que existia um RNA chamado de ribosina que tinha funções catalíticas. Então, o dogma não foi quebrado. Então, quem foi o primeiro material genético que surgiu? O RNA. Mas qual o RNA? O RNA ribosina. Beleza? Que os cientistas comprovaram ele na década de 80. Tá bom? Então, analisando aqui para você, ó, né, a hipótese da evolução gradual. Tá vendo aqui? Os elementos químicos, descargas elétricas, reações simples, moléculas mais complexas, proteínas, coacervados, e acredita que num determinado momento, a vida. Essa vida aqui é chamada de protobionte. Proto primeiro, bionte vida. Acredita que aqui está a primeira vida, o protobionte, ok? Essa primeira vida
foi evoluindo até formar todas as demais vidas que nós temos hoje. E tudo isso levou bilhões de anos. Ok? Beleza? Edinho, a ciência comprova isso? Não. É hipótese. Beleza? A ciência só deu conta de produzir até proteínas em laboratório. Beleza? Até proteínas com esses gases aqui em laboratório. Beleza? Então vamos seguir. Bom, aí é o seguinte, ó. O mundo de RNA. Tá vendo aí? Aí, ó, a primeira molécula informacional pode ter sido o RNA, que, como já se sabe atualmente, pode atuar como catalisador de reações. Qual é o nome do RNA? RNA ribosina. Beleza? Muito bem. Ó, o cara ganhou o Nobel, gente, quando descobriu ele, ó, 1980. Constatou de diversos tipos de reações químicas biologicamente importantes. A ligação peptídica, por exemplo, são diretamente controladas por moléculas de RNA ribosinas, ou ribosinas. Beleza? Thomas Selk. Foi ele o cara que bateu o Nobel aí, né? Por essa grande e bela descoberta. Ok? Muito bem. Aí, amigo, vem a primeira pergunta. Eu respondi. A segunda, eu também respondi. Então, ó, tudo indica, segundo a teoria de Alexander Oparin, que a vida veio de reações químicas entre moléculas simples até formar as primeiras vidas. A primeira vida é chamada de protobionte, que foi originada pelos coacervados ou coacervatos na água, nos oceanos. Aí vem a pergunta, e o que essa vida comia? Só tinha vida na água. Muito bem. Existem duas hipóteses, beleza? Existe uma hipótese que fala que os primeiros seres vivos, eles eram heterótrofos, não fabricavam o seu alimento, alimentava-se do alimento que estava na água, né, a sopa, que era nutritiva, tudo bem? Então, uma nutrição heterotrófica. Por que nutrição heterotrófica? Porque era mais simples. E eles eram anaeróbicos, não tinha oxigênio no planeta. Beleza? Então, a primeira hipótese, que o indivíduo era heterótrofo e era anaeróbico. Fazia o quê? Fermentação. Tudo bem? Aí depois surgiu o autótrofo quimiosintetizante, depois o fotossintetizante. Aí passou a ter oxigênio na Terra. Beleza? Aí oxigênio na Terra, oxigênio na Terra. Aí começa a surgir a camada de ozônio, proteção do planeta. Aí começa a surgir os seres aeróbicos, que usam o oxigênio no seu metabolismo. Essa hipótese é heterotrófica. Ok? Muito bem. Existe uma segunda hipótese, chamada de hipótese autotrófica, que primeiro veio o autotrófico. Beleza? Vamos analisar aqui com vocês. Então, vamos lá. Ó, de que se alimentavam os primeiros seres vivos? Muito bem, ó. Questão geradora de dúvidas entre os pesquisadores. Possibilidades: seres autotróficos e heterotróficos. Beleza? Então, vamos lá. Bom, presta atenção. Fiz um gráfico aqui para você, ó, né? Ter uma visão geral. Então, se a hipótese é heterotrófica, aí, ó, o camarada fazia sua nutrição por ingestão, aí foi evoluindo, ó, depois digestão, né, absorção, aí, ó, pode ser intracelular, através dos vacúolos, né, digestivos, ou extracelular, tubo digestório, que é um ser mais complexo. Agora, o ser autotrófico pode ser quimiosintetizante, que é mais simples, e fotossintetizante, mais complexo. O químio usa a energia de uma reação química e o foto usa a energia luminosa. Então, mostrei aqui os dois processos para a gente analisar. Hipótese heterotrófica, já foi considerada a mais aceita, hein? Hoje,
existe uma tendência a outra hipótese, que eu vou explicar por quê, tá bom? Aí, ó, fonte de alimento dos primeiros seres vivos. As moléculas orgânicas produzidas de modo abiogênico, né, acumuladas ali nos mares primitivos. Não pode esquecer que os oceanos, eles eram chamados de oceanos de sopa primordial, ricos em aminoácidos, ácidos graxos, proteínas, carboidratos. Então, era um verdadeiro sopão. Por isso que a vida, né, ela não tinha dificuldade de se alimentar. O alimento estava ali, certo? Como extraíam a energia das moléculas nutritivas? Processo anaeróbico, ou seja, não tinha oxigênio, fermentação. Ok? Aí acredita-se que o alimento foi esgotando ao longo de alguns bilhões de anos. Beleza? Mas no período em que o alimento foi decaindo, aí por mutações é que surgiram os autotróficos. Tá vendo aí, ó? Aí, ó, o alimento foi ficando escasso, aí surgiram os autotróficos. Só que tudo isso de forma natural. Como o indivíduo era muito exposto, eles sofriam muitas mutações. A mutação era algo muito comum, porque não tinha proteção da camada de ozônio. Beleza? Então o indivíduo ficava muito exposto. Muito bem? Bom, qual é a contraindicação dessa hipótese? Os cientistas argumentam que os nutrientes ficavam mais expostos por cima da água. E os primeiros seres vivos não poderiam viver próximo da superfície, porque a temperatura era muito alta. Os raios luminosos, porque não tinha camada de ozônio, chegavam a penetrar mais de 100 metros de profundidade. Então, se a vida tivesse surgido ali na superfície, segundo a hipótese heterotrófica, essa vida iria desintegrar por causa da temperatura, por causa dos raios. Então, essa hipótese, ela é condenada por causa dos raios solares. Beleza? Muito bem. Aí, aventura a hipótese de um primeiro ser vivo ser autotrófico, quimiosintetizante. Olha bem. Por que não foto? Porque para ser foto, ele tem que ser complexo. E o primeiro ser vivo teve que ser simples, né? Obedecendo essa hipótese. Então, olha aí para a gente, para você ver. Ó. A hipótese autotrófica. Ó. Terra primitiva. Não havia moléculas orgânicas em quantidade suficiente para sustentar a multiplicação dos primeiros seres vivos. Os primeiros organismos teriam sido quimiolito-autotróficos. Produziam suas próprias substâncias alimentares pelo aproveitamento de energia liberada por reações químicas entre componentes inorgânicos da crosta. Olha lá. Possivelmente, eles utilizavam o quê? Utilização de compostos como o ferro e o enxofre, que supostamente eram abundantes na terra primitiva. E é interessante que existem bactérias até hoje que ainda usam esses dois elementos, como as arqueobactérias. Beleza? Então é uma hipótese que é aceita pela maioria da comunidade científica. Ok? Hipótese autotrófica em que os seres são quimiolito-autotróficos. Ok? Beleza? Vamos seguir aí. Aí, ó, eu fiz uma grade da ideia, né, da evolução. Ó. As arqueos, essas bactérias primitivas, certo? Aí, ó, provavelmente, segundo essa hipótese, originou as bactérias e originou os seres vivos mais complexos. Tudo bem? É uma hipótese. É uma hipótese, beleza? Muito bem, vamos aqui. Aí, ó. Algumas arqueobactérias, né, vivem em condições extremas, em águas quentes, certo? Aí aqui a reação química. Como é que ocorre a obtenção de energia pelas arqueas? Um exemplo aqui, ó. Olha lá, reagiu
sulfeto de ferro com o sulfeto de hidrogênio. Aí produziu aqui, ó, sulfeto férrico mais hidrogênio mais energia. Tá vendo aqui, ó? É uma reação química realizada por elas. Assim que elas obtêm as energias. Viu aí? É uma reação muito simples. Muito simples, não é uma reação complexa. Então, realmente, pode ser verdade essa hipótese. Ok? Muito bem? Bom, agora caminhando aqui para a finalização da nossa aula, aí eu coloco aqui para vocês, ó, a partir dos seres quimiolito-autotróficos, teriam surgido outros tipos de seres vivos. Aí provavelmente surgiram aí os fermentadores, um processo mais complexo. Depois os fotossintetizantes, aí surge o oxigênio. E aqueles capazes de respirar o oxigênio, mais na frente. Tá vendo aí? Então, provavelmente, a ideia seja essa. Provavelmente, ok? Muito bem. Aí, ó. Olha lá. Aí, ó. Aqui, origem da fotossíntese. Só que a fotossíntese, inicialmente, ela não foi a fotossíntese que se usou água. No início, ó, inicialmente, ó, as sulfobactérias usava CO2 com sulfeto de hidrogênio, produzia glicose, liberava enxofre, ok? Até surgir aqueles que usavam a molécula de água, que já é um processo mais complexo. Quando surgiram os seres fotossintetizantes, que usaram a molécula de água, aí olha o que acontece com a atmosfera. No lugar de enxofre, oxigênio. Aí, ó, nesse momento, seres começaram a espalhar para o planeta. Aqui vai acontecer um boom, um salto na evolução. Tudo bem? Um salto na evolução. Bacana isso, né? E aí o holocausto do oxigênio. Por que isso, gente? Holocausto é morte. Porque os seres, queridos, os seres eram anaeróbicos restritos. Não viviam na presença do oxigênio. Quando começa a surgir o oxigênio, todas essas bactérias anaeróbicas restritas vão morrer. Vai causar um verdadeiro holocausto. Mas veja bem, ó, um grupo de seres anaeróbicos restritos vão deixar de existir, a primeira grande extinção desses seres. E um grupo de seres aeróbicos vão passar a existir. Viu aí por que é o holocausto do oxigênio? Tudo bem? E olha que curiosidade. O oxigênio vai surgindo, mas ele não aumenta de uma vez. Por quê? Porque os primeiros oxigênios vão reagindo entre si e vão iniciando a formação da camada de ozônio. Só a partir daqui, gente, ó, de 1,6 aproximadamente bilhões de anos, é que a Terra começa a ficar protegida. Aí a vida em abundância começa a ocupar a crosta terrestre. Aí a vida começa a sair da água e banhar a terra. Beleza, queridos? Aí a gente faz um pouquinho aqui, ó. Olha aí, ó. Esse gráfico, né, eu já vi demais aí nos vestibulares, tá vendo? Formação da camada de ozônio, tá vendo aqui? Olha que lindo aqui, ó. A explosão, níveis de O2 ao longo do tempo, ok? E a grande mortalidade dos seres anaeróbicos restritos. Gente, agora presta atenção, olha a evolução da célula. A primeira teoria, a origem da célula eucariótica, foi proposta por Robertson. Ele fala que a célula primitiva A sofreu uma invaginação da membrana, tá vendo? E deu origem às membranas internas, inclusive a carioteca, a membrana nuclear. Tá vendo aqui, ó? Essa foi a primeira proposta, a origem da célula eucariótica, proposta por quem? Robertson. Mas aí surgiu uma hipótese mais bem elaborada e mais completa, mais tarde.
e passou a receber o nome de teoria endossimbiótica, muito cobrada nos vestibulares, proposta pela pesquisadora Lynn Margulis. A teoria endossimbiótica, está vendo aqui o protobionte, aquela célula primitiva, beleza? Acredita que a membrana invaginou, olha aqui a invaginação, ó, beleza? E durante a invaginação, bactérias aeróbicas que já existiam pegaram carona, entraram nessas fendas, tá vendo? Cianobactérias entraram nas fendas. Aí, curiosidade, ó. As fendas que entraram só as bactérias aeróbicas originaram as células dos protistas, dos fungos e dos animais. Aqui é a célula que tem mitocôndria. Está vendo aqui, ó? As membranas, as organelas, mas a mitocôndria foi originada por essa bactéria aqui, ó. Essa bactéria anaeróbica, viu aqui? Agora, as células que entraram além das bactérias anaeróbicas, entrou também as cianobactérias, aí deram origem ao quê? As células vegetais. Aí tem, ó, mitocôndria e tem cloroplasto. Isso é comum às algas, né, que é o protistas, e às plantas. Viu a origem da célula vegetal e a origem da célula animal, segundo a teoria endossimbiótica. Aí você me pergunta, Ed, é verdade? Gente, é uma teoria. Presta atenção, já foi comprovado que realmente pode ser. Compararam aqui as mitocôndrias, o DNA da mitocôndria é igual das bactérias. Tá vendo? O DNA dos cloroplastos é idêntico aos das cianobactérias. Tá vendo que massa? O ribossomo aqui, ó, das organelas aqui, ó, são idênticos aos das bactérias. Então, tudo indica que realmente é verdade. Beleza, queridos? Muito bem, vou apagar aqui, vou tirar. Agora, para a gente finalizar aqui, a célula animal, tá vendo? Então, todas essas membranas, organelas, membranosas, viu aqui? Retículo endoplasmático rugoso, liso, complexo golgiense, tudo veio da membrana plasmática, que invaginou a carioteca. Por isso, a semelhança das membranas, ok? Aqui é a célula vegetal, né? Tá vendo? A semelhança das membranas. Tudo bem? E aqui a evolução, né, galera? Olha lá. O ancestral procarioto evoluiu, formou bactéria, cianobactéria, evoluiu, formou aqui o ancestral eucariota, que é a carioteca, aí que evoluiu para a célula animal, fungos e alguns protozoários, e evoluiu para plantas e algas. Tá vendo aqui? Ficou bonito esse gráfico? Muito bem, queridos. Meus amigos, a nossa aula fica por aqui, tá ok? Espero que você faça um bom proveito da nossa aula, tá bom? Beijo do Ed. Até a próxima. Fique em paz.